Entrevistas. Tá aí uma coisa que quase todo trabalhador não gosta de fazer. Tem medo, dá ansiedade, dá gatilho, enfim, só coisa ruim quando vai fazer. Mas, infelizmente, a gente que quer ganhar dinheiro, quer crescer na carreira, quer ser minimamente respeitado na nossa área, temos que fazer uma hora ou outra, né? E muitas vezes elas acontecem meio repentinamente, uma oportunidade aparece, tu tem que se preparar da forma mais rápida possível para aquela oportunidade, para não perder ela. E aí que vem o desespero. Como será que é a melhor maneira de se preparar para uma entrevista, de se aquecer para uma entrevista e de estar pronto para quando uma oportunidade chega? Eu mesmo não gosto de fazer entrevista, mas depois de dezenas de entrevistas acabei criando um método que eu uso para conseguir acelerar esse processo de aquecimento antes de fazer uma entrevista, de relembrar coisas importantes que eu preciso falar para mim conseguir ir bem e atingir uma qualidade minimamente satisfatória nessa entrevista, né? E esse passo a passo que eu faço para mim me possibilitou chegar aqui com um salário de mais de 40 mil reais por mês. Mas não é nada inovador, não. Tu vai ver que é bem simples, mas muita gente não pensa nisso. E aí, galera, eu sou o Léo, tenho quase 10 anos de experiência na área como desenvolvedor de software e há 3 anos trabalho pra gringa, botando uns olhinhos no bolso, né? E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais de como eu me preparo para entrevistas e como eu consegui chegar até aqui. Inclusive, eu tive que testar esse formato de novo há 1, 2 semanas atrás, quando eu tive que me preparar rapidamente em uma semana para uma entrevista, para ir bem nela, eu tinha que ir bem nela. E acabou dando tudo certo e estou empregado de novo. Se tu não entendeu o que eu tô falando, assista o meu último vídeo sobre a maior merda de trabalhar pra gringa que tu vai entender. Bem, se tu é assim também e acaba ficando inseguro do que estudar, de como estudar pra entrevistas, já deixa seu like aí, comenta aqui que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E antes de começar, só relembrando uma coisa, que eu não sou nenhum guru, não sou nenhum expert, nenhum Deus da entrevista. Eu só realmente sou um cara que batalhou muito para chegar aqui onde é que eu tô, na minha área de desenvolvimento de software. Fiz muita entrevista e esse método que eu usei para me preparar para todas as últimas entrevistas nos últimos 5 anos me ajudou muito a fazer entrevistas melhor, cada vez melhor, cada entrevista melhor. Então nesse vídeo eu vou mostrar literalmente como eu fiz isso, como eu faço para me preparar, para estudar, para cada entrevista conseguir ser melhor. E como eu falei, inclusive, eu usei esse processo esse mês. Aí outra coisa, só assistir esse vídeo e sair daqui e tentar fazer uma entrevista não vai dar certo. Vai ter que sentar tua bunda na cadeira, analisar teu currículo, analisar o que tu sabe, o que tu não sabe e começar a praticar para aí sim começar a fazer entrevistas como um profissional e ir bem e passar em todas as próximas entrevistas que tu for fazer. Então, vai com calma. Eu já explico tudo como vai funcionar, como que funciona esse método. Mas em resumo, é o resultado de muito esforço, dedicação e prática. Prática é a palavra de entrevistas. Afinal, entrevista é uma habilidade como jogar futebol. Para praticar jogar futebol, tu tem que sim sentar, analisar teu jogo, analisar como funciona o jogo de futebol e principalmente jogar. Sair, jogar, treinar, chutar, quer bater um pênalti bem? Pode até estudar os goleiros, tu pode estudar o efeito da bola, mas tu só vai conseguir bater um pênalti bem se tu ficar lá na bosta do campo chutando o dia inteiro, igual muita gente fazia. Bem, então vamos lá. A primeira coisa que tu tem que fazer, e talvez a mais importante, é criar um documento que tu possa escrever. Pode ser no Google Docs, eu particularmente uso o Notion para tudo na minha vida, escrever minhas finanças, meus planos, minhas ideias, então a minha preparação para entrevistas também está no Notion. Então cria uma página no Notion lá, se tu usa ele, e começa a escrever lá, preparação para entrevistas. Aqui eu vou me preparar para entrevistas e tudo mais. Assim como é na tecnologia, nas coisas que a gente quer ficar bom na vida, a gente tem que ter um processo de melhoria, o tal da melhoria contínua, né? Onde a gente está sempre analisando os nossos erros e tentando e pensando em formas para melhorar eles. E é assim que vai funcionar esse método. Então a gente vai focar aqui em prática e melhoria contínua. A gente vai tentar fazer entrevistas, anotar os erros, que a gente, assim que sair dessa entrevista, dá para anotar os erros e estudar para melhorar aqueles erros para na próxima entrevista tu tá melhor. Um processo bem simples, eu sei, cara, não tô inventando a roda, mas muita gente não pensa nisso, muita gente não faz esse tipo de coisa. E ele é essencial para cada entrevista tu tá melhor. Eu vou lembrar, eu acabei de sair da entrevista, eu vou lembrar na próxima e vai dar tudo certo.
Cara, daqui um mês, tu não vai lembrar dos detalhes dessa entrevista. Daqui um ano, tu não vai lembrar dos detalhes dessa entrevista. Mas se tu sair da entrevista e anotar em um documento que vai ficar salvo pra sempre na tua vida, em 3 anos tu vai fazer uma entrevista que foi como o que aconteceu comigo. E eu fui lá, li todo o meu processo, li todo o meu arquivo de anotações da entrevista e muitos detalhes estavam ali. Eu só precisei dar uma lidinha, uma relembrada de como falar cada coisa e tudo perfeito. Já consegui muito bem na entrevista de novo, justamente por causa de todas as vezes que eu fiz entrevista, saí da entrevista, anotei o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, e assim consegui melhorar e perpetuar esse conhecimento que eu adquiri. De novo, eu sei, cara, não é nossa, que maravilha, que gênio que tu é. Não, é só uma organização para tu conseguir melhorar uma habilidade, que como eu já falei, entrevista é uma habilidade, como qualquer outra, né? E como eu já falei, a segunda parte importante de todo esse processo é treinar. Cara, para de deixar, eu só vou fazer essa entrevista quando eu achar que eu tô pronto. Não, velho, pega, estuda, obviamente se prepara da melhor forma possível, mas não começa a negar entrevistas. Pega e vai, encara, tenta fazer a entrevista em todos os lugares possíveis. Sempre que aparece uma oportunidade, tu pega e tu faz a entrevista. E quando tu sair dela, tu anota o que tu foi bem e o que tu foi mal. Te garanto que na próxima entrevista tu vai estar muito melhor. Esse papo de, vou deixar pra quando eu tá pronto, não existe, velho. A chance de tu chegar lá e tá mal é gigante. Então pratique. A ideia desse vídeo aqui não é entrar no que fazer em cada etapa da entrevista, mas eu vou ter que dar uma pinceladinha só para relembrar alguns pontos e vocês entenderem como escrever esse documento e como usar esse documento ao teu favor, pra conseguir melhorar ainda mais a tua habilidade de entrevistas. Bem, geralmente o principal de um processo seletivo é dividido em 2 etapas. A primeira é a entrevista com a recrutadora, é óbvio. Geralmente a recrutadora não é uma pessoa técnica, então ela tá ali mais pra te conhecer, pra ver se tu realmente não é um maluco e se tu não tá mentindo no currículo. Então já tem várias perguntas que ela provavelmente vai fazer pra ti e tu já tem que estar pronta pra ela, pra esse tipo de pergunta. Algumas perguntas clássicas. Fale um pouquinho mais sobre você. Fale sobre as tuas experiências. Quais foram os teus maiores desafios nessas experiências? E o porquê que tu quer entrar na nossa empresa? Cara, essas 4 perguntas já tem que estar escritas nesse documento que tu tá criando para praticar. Tu vai escrever como tu responderia cada uma dessas perguntas. Tu vai falar com o espelho, tu vai ler, reler e vai melhorando cada vez mais a tua forma de se apresentar. Depois de muitas vezes que tu releu, provavelmente a forma de tu se apresentar para uma recrutadora já vai ter melhorado 1000%. E essa é a parte da melhoria contínua. Cara, cada vez que tu lê e tu melhora o texto sobre você mesmo, na próxima vez que tu precisar usar esse texto ou precisar falar sobre você mesmo, tu vai falar muito mais bonito, de um jeito muito melhor e muito mais eficiente. E mesmo a recrutadora daí, que não é uma pessoa técnica, ela vai conseguir ver, cara, esse cara sabe do que ele tá falando, ele tem uma carreira legal, porque ele tá falando de um jeito muito bonito. Isso vai ser uma coisa muito positiva para tu passar na entrevista com a recrutadora. E é a segunda barreira, geralmente, para tu conseguir o teu emprego. A primeira é o currículo, né? Mas isso é papo para outro vídeo. E a segunda barreira para tu conseguir o teu novo emprego na entrevista, em processos seletivos da área de tecnologia, é a entrevista técnica, né? Entrevistas técnicas geralmente são divididas em 2 partes ou tem 2 tipos de entrevista técnica. Um tipo é um bate-papo, uma conversa, onde vai vir um cara técnico daí, provavelmente um dev sênior, um arquiteto, um engenheiro sênior, enfim, que manja da linguagem que tu tá falando que tu manja, da tecnologia que tu tá falando que tu manja. Ele vai fazer várias perguntas sobre essa tecnologia. E de novo, essas perguntas tu tem como saber com antecedência mais ou menos quais vão ser. Então tu vai lá no teu documento e tu vai colocar lá perguntas técnicas sobre Java, perguntas técnicas sobre AWS. Vai responder todas elas por escrito. Antes da entrevista tu vai ler, vai reler, vai praticar, vai melhorar as respostas. E assim, né, tu vai ficando cada vez melhor na arte de responder perguntas técnicas. Não tem segredo nenhum, né? Não tem segredo. Só precisa fazer. Bem, tem uma segunda forma da entrevista técnica, que é literalmente o live coding. Live coding eu não vou abordar aqui nesse vídeo, porque tu não vai conseguir melhorar a tua habilidade de live coding só
lendo e relendo um texto. Tu vai ter que literalmente sentar, estudar e se preparar. Não tem jeito. Posso fazer um outro vídeo sobre isso, mas uma coisa que eu posso falar agora é, tu não precisa memorizar todos os milhões de problemas que podem aparecer no live coding. Mas tu vai ter que memorizar, ou pelo menos entender, os principais algoritmos e as principais data structures utilizadas para resolver aqueles algoritmos. Isso realmente vai fazer vai fazer a diferença para ti. Por exemplo, entender como usa listas e quando aplicar elas, entender quando usa linked lists, trees, hash maps, true pointers, as binary search, por exemplo. Enfim, tem vários tipos de resolução de problema que tu precisa entender e provavelmente se tu entender o basicão de cada um deles, tu vai estar pronto quase todos os problemas. E geralmente nesse tipo de entrevista não é 100% obrigatório que tu resolva tudo que eles te passar. Assim que tu mostre o teu jeito de pensar, a tua lógica, a tua comunicação e assim eles te conheçam um pouquinho mais e saibam que tu também não é um maluco na hora de codar e na hora de resolver um problema. Mas realmente, o live code é um pouco mais difícil e tu precisa estudar muito. Eu particularmente gosto muito do NeetCode, neetcode.io, que ele já tem diversos tipos de data structures e algoritmos separados que tu consegue estudar um pouquinho de cada um antes das suas entrevistas para estar um pouquinho mais preparado para elas. Bem, um resumo então de tudo que eu falei até aqui. Como se tornar um pro na arte de fazer entrevistas. Fazer entrevistas é uma habilidade, ou seja, a gente tem que praticar. Mas só praticar de um jeito maluco não vai dar certo, a gente tem que ter um método. O método, nesse meu caso, que eu tô falando para vocês que eu uso e deu muito certo até aqui, eu tenho um documentão gigante onde eu vou anotando tudo e todos. Tudo que deu certo, todas as entrevistas, inclusive, eu anoto. Eu fiz essa entrevista aqui nesse dia aqui. O que eu fui bem foi isso, o que eu fui mal foi isso aqui. Então, as coisas que eu fui mal, eu tenho que transformar em itens de aprendizado. Eu vou lá na minha parte da técnica, Java, blá blá blá. Fui mal em Collection Framework, eu fui mal em falar sobre o Spring Beans. Enfim, daí eu vou melhorando a forma de falar e da próxima entrevista que for fazer, eu pego meia horinha, uma horinha antes ou um dia antes, eu leio tudo isso e tô muito mais bem preparado para essa entrevista porque eu tenho tudo isso anotado. Fazendo mais um parênteses aqui, é mais ou menos como praticar para uma prova do Enem. Tu já sabe mais ou menos o que vai cair. Então, se tu quer revisar um pouco do conteúdo, tu vai lá, revisa as coisas que tu tem mais dificuldade e assim tu consegue ser muito mais eficiente nessa prova, né? Bem, esse vídeo eu acho que foi um pouquinho mais chato, mas espero que ajude muitas pessoas. Se tu chegou até aqui, muito obrigado, deixa teu comentário aqui falando bem ou mal, ou o que tu achou desse método, o que eu falei. E como eu falei, não é nada inovador, não inventei nada de novo, mas é uma coisa que muita gente não pensa e acaba só indo fazendo entrevistas e reclamando que vai mal. Aí não tem como, né? Aí tem que ir mal mesmo. Então, se tu aí que viu esse vídeo até aqui, fazer isso que eu comentei, anotar tudo sobre o processo de entrevistas na tua área de desenvolvimento, na tua stack, e botar em prática, fazer entrevistas, perder esse medo, botar a cara, te garanto que o teu emprego dos sonhos vai vir. Te garanto. É isso aí, espero ter ajudado vocês e um abraço!